O Brasil formou uma anomalia para o futebol, e isso eu falo com toda certeza em todos os sentidos. Competente, bom finalizador, precoce, habilidoso, amado por todos mesmo quando hoje a moda não é ser amado, Endrick tá alcançando um nível de idolatria muito grande entre os brasileiros e vem se tornando um dos personagens mais inspiradores para acreditarmos não apenas no Hexa, mas no futuro brilhante que vista verde e amarelo. Você vai entrar comigo e mergulhar junto em toda essa história incrível de um garoto que teve que lidar cara a cara com a fome e ainda assim não se curvou, muito pelo contrário, é apenas o começo de uma grande história de um menino chamado Endrick. Se inscreva no canal, deixa seu like para chegarmos na marca de 200 mil inscritos. Obrigado desde já e vamos direto pro vídeo. De fato, há muitos jogadores que surgem e há jogadores que são esperados. A diferença parece pequena, mas ela muda tudo. Quando um garoto nasce com talento, o futebol apenas observa. Quando um cara nasce cercado por expectativas, o futebol inteiro passa a vigiá-lo. Cada toque, cada gol, cada erro e cada silêncio. E talvez nenhum jogador brasileiro da geração atual tenha vivido isso de maneira tão intensa quanto Endrick. Antes mesmo de estrear profissionalmente, ele já era tratado como um fenômeno. Antes mesmo de completar a maioridade, já tinha sido comprado pelo maior clube do mundo. Antes mesmo de disputar uma Copa do Mundo, já carregava nos ombros a esperança de milhões de brasileiros. Mas há uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem era Endrick antes dos holofotes? Antes dos milhões, antes do Real Madrid, antes dos estádios lotados das manchetes, antes do peso de representar o futuro do futebol brasileiro. Para entender isso, precisamos voltar ao início, muito antes do Bernabéu, antes do Palmeiras e da seleção. Precisamos voltar para Brasília, precisamos voltar para um garoto que tinha apenas um sonho: jogar bola. Quando eu sonhei pela primeira vez, eu não sei exatamente, mas sei que tinha 3 ou 4 anos. Que para ser aceito, onde as crianças eram muito maiores que eu e tinha nascido muito antes de mim. Esse foi por muitos anos o meu único sonho, o de jogar onde fosse, com quem fosse, contra quem fosse. Entre viagens, listas e filas, eu me apresentava dizendo a mesma coisa, que eu realmente era. Raramente eu passava uma semana sem ter que me apresentar a alguém. Eu dizia o meu nome e ele sorria. Eu não sei porquê. Mas na semana seguinte, eu repeti meu nome, sem sério, pra ninguém rir, mas rir. Na outra eu falava ainda mais sério, e eles sorriam ainda mais. Mas chegou o grande dia em que eu aprendi a ler, e descobri porque todos sorriam quando eu dizia o meu nome. Endrick Felipe Moreira de Souza. Endrick Felipe Moreira de Souza. Endrick. Ele é tão fenômeno, esse menino. Endrick, esse nome vai ficar marcado na nossa memória. Não era porque eu dizia meu nome errado. Todo mundo entrou na área, valeu! Golaço! Era porque eu já tinha certeza de que esse sonho era uma profecia, que no Palmeiras se realizou e permitiu que eu pudesse me apresentar e repetir meu nome para milhões de uma só vez. Endrick Felipe Moreira de Souza, atacante. Brasília nunca foi conhecida por produzir atacantes lendários. Quando pensamos nos grandes centros do futebol brasileiro, pensamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte, mas não Brasília. E foi justamente ali que começou uma das histórias mais impressionantes da nova geração. Endrick Felipe Moreira de Souza nasceu em 21 de julho de 2006. Uma época curiosa, o Brasil acabava de viver o trauma da eliminação para a França na Copa da Alemanha. Ronaldinho ainda era visto como o melhor jogador
jogador do planeta. Cristiano Ronaldo estava começando sua ascensão. Messi ainda era uma promessa. Neymar era apenas uma criança. E Endrick sequer imaginava o tamanho do caminho que viria pela frente. Sua família enfrentava dificuldades financeiras importantes. A história de seu pai Douglas se tornaria conhecida anos depois. Em diferentes momentos, a situação econômica foi tão, mas tão complicada que havia incerteza até mesmo sobre despesas básicas. Sim, pois o Endrick muitas das vezes não sabia nem mesmo se ia conseguir ter algo para comer. O Douglas, inclusive, várias vezes em reiteradas entrevistas, chegou a afirmar que na casa a situação era tão pesada que ele não sabia dizer exatamente pro filho se teria comida no dia seguinte. O brinco profissional não tem palavras, sabe? Passo com o filho. Que ele continue sendo esse garoto maravilhoso, humilde, simples. Rever meus amigos aqui da limpeza, da manutenção. Quando eu trabalhava aqui, ficava empurrando carrinho, limpando o centro de excelência, né? E hoje tá aqui com meu filho, ele assinando o contrato dele profissional, revendo meus amigos e vendo que eles... Olhando pra eles e vendo a felicidade deles, de eu estar feliz de estar aqui, cara. E aí, meu querido? Bom dia. Beleza? Bom? Como é que você tá? Parabéns, hein? Valeu, hein? Tamo junto. Até mais. Nós. Valeu. Falou. Cara, quando meu pai trabalhou aqui, ele foi muito feliz. Né, ele sempre... Era incrível, ele sempre chegava feliz em casa depois do trabalho. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. E foi quando aquele jovem Endrick Felipe olhou para o seu pai e disse: "Um dia, meu pai, eu vou dar comida para todos nós." O futebol apareceu cedo, muito cedo, antes mesmo de compreender completamente o mundo, antes mesmo de compreender a própria fama. Endrick já parecia compreender algo que não se ensina: o caminho do gol. Algumas crianças jogam futebol de maneira despretensiosa, outras parecem nascer para isso. Desde pequeno havia algo diferente, uma agressividade competitiva incomum, uma obsessão por vencer, uma capacidade quase instintiva de encontrar espaços, uma fome que não combinava com sua idade. Não demorou para que vídeos dele começassem a circular, primeiro entre familiares, depois entre treinadores, depois entre olheiros, depois pela internet. E então algo curioso aconteceu: o Brasil inteiro começou a assistir um garoto que ainda era criança. Enquanto outras promessas surgiam gradualmente, Endrick já chamava a atenção de maneira quase absurda. Os vídeos pareciam exagerados, mas não eram. Ele realmente fazia aquilo: dribles, finalizações, mudança de direção, força física e explosão. Tudo aparecia muito antes do esperado. E isso começou a gerar um fenômeno raro. Endrick deixou de ser apenas uma criança talentosa, passou a ser tratado como um projeto nacional. A expectativa crescia em ritmo assustador. A cada vídeo viral, cada campeonato, cada gol, cada nova atuação, a sensação era sempre a mesma: estamos vendo algo especial. Mas junto com a esperança, surgia um perigo, o mesmo que destruiu inúmeras promessas brasileiras: a pressão. Porque quando um garoto recebe o rótulo de fenômeno aos 10 anos de idade, ele deixa de competir apenas contra adversários, passa a competir contra expectativas, e expectativas costumam ser adversárias cruéis. Enquanto outros jovens podiam errar em silêncio, Endrick era analisado. Enquanto outros podiam evoluir naturalmente, Endrick precisava justificar manchetes. Enquanto outros podiam apenas jogar, Endrick precisava confirmar as profecias. Mas talvez tenha sido justamente essa convivência precoce, essa convivência louca com a pressão, que começou a moldar o seu caráter. Desde cedo, ele aprendeu uma lição que definiria toda a sua carreira: o talento chama a atenção, mas a mente é que sustenta o talento. E essa lição seria mais do que fundamental nos anos seguintes, porque o que aconteceria depois no Palmeiras mudaria completamente sua vida, e também mudaria a percepção do mundo sobre quem era Endrick. O garoto de Brasília estava prestes a se transformar em um fenômeno nacional, e talvez no maior ativo do futebol brasileiro desde Neymar. Só que eu acho que nós temos que ser por aqui. Ai, sai disso. Eu não sei qual que é a porta que dá acesso lá.
na cara do gol, bateu e gol. Nossa, goleiro. Todo craque tem uma fase em que parece jogar contra crianças. O problema para os adversários de Endrick era que ele realmente estava. Se o primeiro capítulo foi sobre o nascimento de uma promessa, esse é definitivamente sobre o momento em que a promessa começou a parecer inevitável. Existe uma grande diferença entre ser talentoso e ser dominante. O futebol brasileiro produz milhares de talentos todos os anos. Meninos habilidosos, garotos rápidos, atacantes goleadores, meias criativos. Mas apenas alguns conseguem provocar uma sensação muito específica nos observadores. A sensação de que estão jogando um esporte diferente dos demais. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Endrick, e aconteceu cedo demais. Muito antes do profissional, antes da fama mundial, muito antes dos contratos milionários, muito antes do Real Madrid. Nas categorias de base, Endrick começou a criar um fenômeno raro. Ele não apenas jogava bem, ele desequilibrava completamente o ambiente ao seu redor. Quando Endrick chegou ao Palmeiras, o clube sabia que estava recebendo um talento especial, mas nem mesmo os profissionais que conviviam diariamente com jovens atletas conseguiam prever a dimensão do que estaria por vir, porque uma coisa é enxergar potencial, a outra é observar no garoto atropelando etapas. E era exatamente isso que acontecia. Enquanto muitos atletas precisavam de tempo para se adaptar a novas categorias, Endrick parecia acelerar esse processo. A adaptação era rápida, evolução era constante, produção absurda. Treinadores começaram a perceber algo curioso. Ele possuía características que normalmente aparecem separadas em jovens jogadores. Alguns são técnicos, outros físicos, outros até inteligentes, outros decisivos. Já o Endrick parecia reunir tudo isso ao mesmo tempo. Sobra do Palmeiras, fura essa bola o Jonathan. Corte ruim do Negueba. Bola tá alta. Endrick, que é isso? Golaço! Tinha que ser dele, Endrick! Quem assistia apenas aos vídeos via gols, muitos gols, mas quem trabalhava diariamente com ele observava outra coisa: competitividade. Talvez esse seja o aspecto mais importante de toda a sua trajetória, porque o futebol brasileiro já produziu jogadores mais habilidosos que Endrick, já produziu jogadores até mais criativos e até elegantes, mas poucos jovens apresentaram uma obsessão tão evidente pela vitória. Ele não parecia satisfeito apenas em participar, nem apenas em jogar bem. Havia sempre uma fome adicional, não apenas satisfeito em marcar, uma necessidade constante de decidir, de resolver, assumir responsabilidade. Isso chamou a atenção muito antes da mídia perceber. A internet teve um papel decisivo na construção do mito. Décadas atrás, fenômenos da base dependiam de jornais, de programas esportivos e de transmissões limitadas. Com Endrick foi diferente. Cada torneio produzia novos vídeos, o campeonato que ele fazia gerava novos lances e a atuação criava novas compilações. E então o ciclo começava. Os vídeos viralizavam, as redes sociais comentavam, canais esportivos paravam para ver. Os jornalistas brasileiros optavam por analisar melhor e identificar que aquele menino era diferente. Pouco a pouco, o garoto começou a se transformar em personagem nacional, uma espécie de celebridade do futebol antes mesmo de ser profissional. Algo extremamente raro, talvez único na sua geração. Todo o fenômeno precisa de um palco, um momento específico, uma atuação que seja capaz de convencer até os mais céticos nele. Para Endrick, esse palco foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, o torneio que revelou inúmeros jogadores ao longo das décadas. Ali, diante de câmeras, jornalistas e milhões de espectadores, o garoto deixou de ser uma promessa restrita aos observadores de base. Passou a ser assunto nacional, e não foi apenas pelos gols, foi pela maneira como eles aconteciam. Havia algo cinematográfico que parecia feito para gerar manchetes, dribles improváveis, arrancadas explosivas, finalizações violentas, jogadas de efeito, lances de quem parecia não sentir o medo do momento. Enquanto muitos jovens ficam intimidados pela exposição, Endrick parecia crescer.
Quanto maior o palco, maior a atuação. Quanto maior a pressão, mais agressivo ele se tornava, e isso produzia uma narrativa irresistível. O Brasil estava assistindo de vez ao surgimento de um novo fenômeno. Toda a grande promessa brasileira enfrenta um ritual inevitável: as comparações. Primeiro veio Neymar, depois vieram outras referências, depois surgiram comparações ainda mais ousadas. Alguns enxergavam características de Ronaldo, outros lembravam Romário. Outros apontavam semelhanças físicas com atacantes europeus, mas havia um problema: nenhuma comparação parecia encaixar-se perfeitamente, porque o Endrick não era um clone de ninguém, possuía características muito próprias: baixo centro de gravidade, explosão absurda, mudanças bruscas de direção, finalização poderosa, capacidade de atacar espaços, força física incomum. Era uma mistura difícil de catalogar, e justamente por isso a curiosidade aumentava. Mas toda ascensão meteórica gera reação, e quanto maior a expectativa, maior a resistência. Começaram então as críticas, dúvidas, questionamentos. É apenas o marketing, tá sendo superestimado, é forte porque joga contra crianças. Quando enfrentar profissionais, veremos a realidade. Já vimos centenas iguais. E sim, isso era um discurso previsível e até certo ponto compreensível. O futebol brasileiro possui um histórico doloroso de promessas que nunca alcançaram o topo. Muitos observadores estavam cansados de acreditar, cansados da decepção de criar novos ídolos e por isso preferiam esperar. Mas havia um detalhe: quanto mais o nível aumentava, melhor Endrick parecia ficar. Nesse momento que a história começou a ganhar dimensão global. Não eram apenas jornalistas brasileiros observando, não eram apenas torcedores brasileiros. Os maiores clubes do planeta já monitoravam o garoto. Quando as equipes europeias começam a acompanhar um jogador tão jovem, o tratamento muda. Cada atuação foi analisada melhor, os movimentos do Endrick foram mais estudados, a evolução física foi registrada e o comportamento psicológico foi avaliado. O atleta deixou de ser apenas aquele talento qualquer, para muitos alguém que poderia dar um mergulho de golfinho e descer, mas não, ele se tornou um investimento potencial e o Endrick rapidamente se tornou um dos ativos mais desejados do futebol mundial. As estatísticas ajudavam a alimentar gols em sequência, decisões importantes, participações diretas, títulos, destaques individuais, prêmios, reconhecimentos. A sensação era de que ele estava sempre produzindo, sempre aparecendo, sempre decidindo. Talvez o seu maior momento certamente tenha vindo em Botafogo versus Palmeiras, no Brasileirão 2023. Com o Botafogo muito na frente no mesmo jogo e no segundo tempo apenas, ele conseguiu reverter praticamente tudo, sozinho. De um 3-0 humilhante, aquela partida foi parar um 4-3. E Endrick ali provou realmente que estava pronto para a decisão, não importava qual era a sua idade. Menino Endrick, contratado pelo Real Madrid. Aí o Endrick, que lance do garoto, que jogada, que golaço! Gol! Rafael Veiga fez o levantamento, bola voltou no Endrick, limpou, pé esquerdo, bateu, que golaço! Gol! Com o Marçal, Tietchan com o Marçal, eles se enrolaram, a bola ficou no Endrick, cruzamento, Gustavo Gomes, Flaco Lopes! Gol! Fechou para tocar Murilo! Gol! Para mim, uma coisa que ficou entalada em mim foi aquele o pessoal a torcida, né? Óbvio que o torcedor é assim, mas quando eles gritaram campeão ali no aquecimento, eu querendo ou não, né? Difícil falar ódio assim no coração, mas nossa torcida também veio aqui nos apoiar e eu não ia deixar eles gritar, campeão. Mas talvez os números mais impressionantes fossem aqueles impossíveis de medir. A sensação de superioridade, a impressão visual, o impacto psicológico que provocava. Muitos jogadores da base acumulam estatísticas, poucos parecem inevitáveis. Endrick começava de fato a parecer inevitável.
Endrick começou a sentir ali o peso da esperança brasileira. Passou a surgir uma narrativa nacional, porque o Brasil atravessava um momento delicado. Com a geração de Neymar envelhecendo, a Copa de 2022 terminaria em frustração. O país continuaria esperando pelo Hexa e o futebol brasileiro precisava desesperadamente de novos rostos, os símbolos e novos heróis. Sem perceber, Endrick começou a ocupar esse espaço, ainda adolescente, ainda sem estrear profissionalmente e sem enfrentar zagueiros experientes, mas já carregando o futebol de adulto, uma responsabilidade gigante de representar o futuro. Seu aspecto mais impressionante não foi a quantidade de gols, nem os vídeos virais, nem as manchetes. Foi a forma como Endrick parecia lidar com tudo isso. A fama precoce destrói carreiras, o dinheiro precoce destrói também, mas ele parecia possuir uma maturidade. Enquanto o mundo falava sobre milhões, ele falava sobre trabalho. Enquanto o mundo discutia cifras, ele falava sobre evolução. Essa postura começou a convencer pessoas dentro do futebol, e quando os profissionais experientes começam a acreditar no jovem, algo importante está acontecendo. E no fim das contas, o maior fenômeno não eram os gols, nem títulos, nem vídeos, nem contratos. Era a impressão crescente de que estávamos diante de alguém que não estava apenas vencendo categorias de base. Estávamos diante de alguém sendo preparado para algo muito maior, internacional e histórico, algo que ultrapassava os limites do Palmeiras, que ultrapassava os limites do Brasil. A pergunta já não era mais se Endrick seria profissional, e sim quando ele chegaria à Europa. Qual gigante teria a coragem de apostar bilhões de expectativas num garoto que ainda nem havia completado 18 anos? A resposta viria em breve, e ela viria diretamente do maior palco do futebol mundial. Um clube acostumado a transformar promessas em lendas. Um clube que viu algo que Endrick acabava tendo que poucos jogadores conseguiam transmitir: a certeza de que ele poderia pertencer ao topo. O sonho de chegar ao Real Madrid é compartilhado por milhões. O problema é que quando você chega lá, descobre que o sonho era apenas a primeira batalha. A explosão nacional de Endrick foi rápida até demais. Enquanto muitos talentos brasileiros passam anos tentando convencer o futebol profissional, Endrick precisou de poucos meses para mostrar que estava pronto para um nível acima. O Verdão, os sinais que apareciam na base começaram a surgir entre adultos. Explosão física, agressividade, coragem, capacidade de decidir jogos, chute poderoso, personalidade. Tudo aquilo que encantava os observadores nas categorias inferiores começou a aparecer diante de estádios lotados. Então aconteceu algo inevitável. A discussão deixou de ser sobre o futebol brasileiro, passou a ser sobre a Europa, mais especificamente sobre um destino: Real Madrid. Durante décadas, o Real ficou conhecido por contratar estrelas prontas, os melhores do mundo, galácticos, vencedores, consagrados. Mas algo mudou nos últimos anos. O clube percebeu que o mercado estava se tornando caro demais. Percebeu que esperar um jogador explodir significava disputar leilões bilionários. Então surgiu uma nova estratégia: encontrar os melhores talentos antes que se tornassem superestrelas. Foi assim com Vini Júnior, foi assim com Rodrigo, até com Arda Güler, com Jude Bellingham em estágio inicial, e foi assim com Endrick também. Mas havia uma diferença importante. Talvez nenhuma dessas apostas tenha chegado carregando expectativa tão grande quanto a dele. O Real Madrid não comprou gols, muito menos vídeos. O erro de muita gente foi imaginar que o clube havia se apaixonado por lances virais. Não, o Real não trabalha assim. O departamento de observação do clube acompanha jovens durante anos. Centenas de relatórios, análises, observações, e não estavam olhando apenas para os gols, mas sim para algo mais raro: perfil competitivo, mentalidade, reação ao erro, resposta à pressão, a personalidade, comportamento diante da fama, a forma como lidava com entrevistas, como treinava e evoluía. O clube enxergou um pacote completo, um atacante moderno, mas principalmente alguém que parecia mentalmente preparado para suportar um ambiente extremamente hostil. Jogar no Real Madrid é diferente de jogar em qualquer outro lugar. Existe uma ideia equivocada muito comum. As pessoas acreditam que chegar ao Real Madrid significa atingir o topo. Na realidade, chegar ao Real Madrid significa entrar numa competição ainda mais brutal. Ali ninguém está impressionado com o que você faz, nem com o que fez, nem com os títulos da base.
nem com os gols da adolescência, nem com os vídeos da internet, nem com os milhões investidos. Você chega ao vestiário e encontra jogadores que ganharam Champions, ganharam Copas, decidiram finais continentais. Jogadores que já sobreviveram à pressão máxima do futebol do mundo. De repente o fenômeno deixa de ser um fenômeno, vira apenas mais um. E essa transição costuma destruir muitos talentos. Quando o Endrick assinou com o Real Madrid, a situação parecia uma. Quando chegou era outra, completamente diferente. O clube havia se tornado ainda mais poderoso. O clube havia de fato se tornado mais competitivo, congestionado, principalmente no ataque, e ali estava Kylian Mbappé, talvez o jogador mais midiático do planeta, o principal nome talvez da geração para muitos pós-Messi e pós-Cristiano. Ali estava o Vini Júnior, um dos melhores do mundo. Estava Rodrigo, decisivo em Champions. Estavam outras peças ofensivas disputando minutos. O cenário era simples e assustador. Endrick não chegava para assumir protagonismo, mas para lutar por sobrevivência. Ele teve que lidar com o banco de reservas mais difícil do futebol. Muitos torcedores brasileiros imaginavam que a adaptação seria rápida, que bastaria mostrar talento, que bastaria marcar gols, mas o futebol europeu de elite não funciona assim, especialmente no Real Madrid. Cada minuto precisa ser conquistado, cada oportunidade disputada, erros são amplificados, cada atuação é analisada por milhões de pessoas. Endrick descobriu rapidamente que talento sozinho não bastava, era necessário paciência, algo extremamente difícil para alguém que passou a vida inteira sendo protagonista. Durante boa parte da sua primeira fase no clube, Endrick viveu a situação desconfortável, treinava, evoluía, recebia elogios, mas continuava distante da titularidade. Isso gerou um fenômeno curioso. Dentro do clube havia tranquilidade, fora do clube, ansiedade. A imprensa brasileira cobrava mais minutos, os torcedores questionavam decisões, e os jogadores davam suas opiniões. Programas esportivos criavam debates. Toda semana surgia a mesma pergunta: por que Endrick não joga? Mas a resposta era mais simples do que muitos gostariam. Ele estava disputando posição no elenco mais forte do mundo. Talvez o maior inimigo de Endrick não fosse concorrência, nem Mbappé, nem o Vini, nem Rodrigo, nem os treinadores. Era a expectativa criada ao redor dele. Quando você é vendido como um fenômeno aos 16 anos, as pessoas esperam impacto imediato, esperam gols imediatos, protagonismo, manchetes imediatas. Mas a realidade raramente respeita roteiros, especialmente no Real Madrid. Ali, até grandes jogadores já passaram meses no banco. Estrelas consagradas precisaram esperar. Ídolos históricos enfrentaram períodos de adaptação. E então veio uma fase delicada, que ele enfrentou com o Ancelotti, que ele enfrentou com o Xabi Alonso. Uma fase que quase todo jovem prodígio enfrenta. As perguntas começaram a mudar. Antes era, quando ele vai estrear? Depois, quando será titular? Depois, por que não tá jogando? E então surgiu a mais perigosa. Será que o Real Madrid errou? É impressionante como o futebol muda rapidamente. O mesmo garoto tratado como o futuro do Brasil começava a conviver com dúvidas públicas, com análises pessimistas, comparações injustas, com cobranças incompatíveis com sua idade. Mas internamente havia uma visão diferente. Os técnicos observavam evolução, preparadores e dirigentes também. O clube sabia que desenvolvimento não é linear. Sabia que um atacante de 18 anos não precisa estar pronto imediatamente. Sabia que a curva de crescimento físico, técnico e psicológico ainda estava em andamento. E talvez esse tenha sido o maior teste da carreira dele. Nem marcar gols, nem assinar contratos. Esqueça jogar no Bernabéu. Foi mesmo aprender a esperar. Aprender que o talento não elimina etapas e até os escolhidos precisam amadurecer. E aqui chegamos ao momento mais importante de toda a trajetória. É justamente nesse ponto que inúmeras carreiras desmoronam. O futebol tá cheio de fenômenos da base, cheio de craques adolescentes, jogadores que pareciam destinados ao topo, mas que nunca conseguiram atravessar a ponte entre promessa e realidade. Endrick estava diante dessa mesma ponte. De um lado, vídeos virais, o título de base, idolatria
precoce. Do outro, o futebol adulto, futebol europeu, Real Madrid, o mais alto nível possível. Era ali que descobriríamos que ele realmente era. E seria justamente quando as dúvidas começassem a aumentar que surgiria a oportunidade que poderia mudar completamente a trajetória. A oportunidade longe dos holofotes de Madrid, longe da comparação constante com Mbappé, longe da pressão diária de ser o próximo fenômeno brasileiro. Uma oportunidade que transformaria o período mais difícil da carreira no início da sua reconstrução. Uma oportunidade chamada Lyon. Ah oui, bon ballon, il est pas en jeu. Je crois pas qu'Hendrick soit en jeu. Il va aller défier Jonathan Fischer. Est-ce que c'est un doublé pour Hendrick? Oui! Un face à face. O futebol adora construir heróis, mas ele ama ainda mais testá-los. Existe um momento na carreira de quase todo grande jogador que a narrativa muda. Até então a história é sobre ascensão, sonhos e promessas, sobre manchetes positivas e expectativas, mas chega um ponto em que o futebol faz a pergunta mais difícil de todas. E agora? Talento abre portas, mas não garante permanência. Fama gera oportunidades, mas não produz evolução. Dinheiro resolve problemas, mas não marca gols. Foi justamente nesse cruzamento que Hendrick se encontrou. Pela primeira vez desde que seu nome começou a circular no Brasil, ele não era mais o centro da história, nem era protagonista absoluto, nem a prioridade máxima. Não era a joia que todos aguardavam. Pela primeira vez em muitos anos, Hendrick estava vivendo algo novo, o anonimato relativo. Durante toda a sua vida futebolística, Hendrick foi o cara, na base do Palmeiras, nas seleções de base, nas manchetes, redes sociais, conversas de bar, programas esportivos. Em todos os lugares, a narrativa girava ao redor dele, mas o Real Madrid não funciona assim. Nunca funcionou. O clube é uma máquina, estrutura gigante, uma instituição que já viu nascer e morrer centenas de promessas. O clube não gira em torno de jovens, os jovens precisam aprender a girar em torno do clube. Essa diferença é brutal. Quando Hendrick chegou, encontrou um cenário quase impossível. No Real Madrid, jogadores já estabelecidos, com história, jogadores que já haviam conquistado o direito de errar. Ele não. Cada minuto era uma prova, cada jogo era de fato exame, cada oportunidade parecia valer por 3. No início a situação parecia normal, afinal ele era jovem, precisava de adaptação, ganhar experiência, precisava entender o futebol europeu, mas o futebol não vive de lógica, sim da percepção. A percepção começou a mudar, as semanas passaram, os meses passaram, a imprensa brasileira começou a ficar inquieta, comentaristas começaram a ficar também, toda rodada trazia a mesma discussão, ele deveria jogar mais, está sendo desperdiçado, não faz sentido. Precisa sair por empréstimo, vai acabar estagnando. As opiniões se multiplicavam e quanto mais elas aumentavam, mais a pressão crescia. E existia de fato um risco ainda maior. Há algo muito difícil para um atleta jovem aceitar que não é mais especial, ou melhor, aceitar que continua sendo especial, mas agora cercado por outros jogadores igualmente especiais. Essa transição destrói carreiras. Alguns atletas começam a forçar jogadas, outros entram em desespero, alguns até perdem a confiança, outros entram em conflito com treinadores. Alguns desaparecem. O futebol europeu tá cheio desses casos. Meninos brilhantes, carreiras interrompidas, talentos que nunca encontraram um próximo passo. E havia o temor de que Hendrick pudesse seguir esse caminho. E é exatamente assim que o futebol trata seus jovens. Quando brilham, tratados como gênios. Quando encontram dificuldades, são tratados como fracassos. Como se não houvesse meio termo. Como se a evolução fosse uma linha reta e como se a maturidade tivesse seu prazo. Foi nesse contexto que surgiu uma oportunidade inesperada. Lyon, um clube histórico, tradicional e importante, mas distante da pressão sufocante do Real. Para muitos torcedores parecia um rebaixamento, uma derrota, admissão de fracasso. Mas dentro do futebol profissional, a leitura era completamente diferente. Às vezes sair não significa desistir, significa respirar, encontrar espaço, voltar a jogar e acima de tudo, voltar
a sentir. Porque imagine por um instante a situação, você passa anos ouvindo que será uma super estrela, assina com o maior clube do mundo, chega secado por expectativas e então descobre que o caminho será muito mais longo do que imagina. Muitos jogadores carregariam isso como uma derrota, mas Endrick começou a enxergar como oportunidade. No Lyon ele teria algo que estava faltando: sequência, tempo, confiança, minutos. E para um atacante jovem, nada substitui isso. Nenhuma palestra, nenhum treino, nenhuma análise tática. Atacantes vivem de jogo, ritmo, sensação, repetição. Abertura aqui na canhota, novamente com ele, com o Moreira, olhou para a área, fez o cruzamento, vem o toque, olha o Endrick! É dele! Endrick faz o seu primeiro gol com a camisa do Lyon. E aí o pedido do Paulo Fonseca, pedindo posicionamento pro Endrick. Levantamento na direção do Tolisso, ele domina, tem Endrick pelo meio, vai Bob! Gol! É gol do Lyon, do moleque que tem o mesmo sonho que eu, que o Donan, que o Marquinhos, do moleque que joga bola no quintal e sonha em fazer gol na Copa do Mundo com a camisa do Brasil. Endrick partiu, bateu, gol! Do Lyon! 3 vezes 0! Pode botar aí. Contra-ataque o time do Lyon, vem na velocidade, boa jogada individual. Tentativa boa do chute, Endrick deu caneta, Endrick! Foi então que algo começou a mudar, primeiro discretamente, depois de forma evidente. Os movimentos ficaram mais naturais, decisões mais rápidas, a confiança voltou, os gols começaram a aparecer, assistências começaram também, as atuações começaram a chamar a atenção. De repente, aquele garoto que parecia preso entre o banco e a expectativa voltou a se parecer com o jogador que encantou o Brasil. Mas havia uma diferença importante, agora ele era melhor, mais forte mentalmente, mais maduro, preparado, mais consciente das próprias limitações e também das próprias qualidades. Muitas vezes o período mais importante de uma carreira não é aquele que tudo dá certo, é justamente aquele que tudo parece dar errado. Foi longe dos holofotes de Madrid que Endrick começou a desenvolver algo fundamental: paciência, compreensão de jogo, leitura tática, resiliência, capacidade de lidar com críticas e de reconstruir. Essas qualidades raramente aparecem em vídeos de melhores momentos, mas costumam separar bons jogadores de grandes jogadores. E o futebol, como sempre, começou a mudar de opinião novamente. Os mesmos programas que falavam em fracasso passaram a falar em evolução. Os mesmos comentaristas que demonstravam preocupação passaram a destacar maturidade. E esses mesmos torcedores que questionavam passaram a enxergar potencial outra vez. Porque o futebol tem memória curta, mas os resultados sempre falam alto. Porque o Endrick no Lyon conseguiu 8 gols e 7 assistências em 24 jogos. E sim, isso soma 15 gols mais assistências, um número bem considerável para alguém que não chegou como titular e foi se provando. Na estreia, Endrick marcou, e aliás, é algo muito marcante na sua carreira. Quando é estreia, ele marca. Ele fez isso durante quase todos os momentos em quase todos os clubes que passou. E não seria diferente na equipe francesa. Os resultados foram visíveis e o Endrick chegou a marcar contra o PSG, no próprio Parque dos Príncipes, do PSG que atualmente é o bicampeão da Champions. E estava faltando algo para provar que aquele garoto era incrível, não havia mais. Enquanto isso, outra história seguia acontecendo em paralelo. A seleção brasileira. Desde muito cedo, Endrick foi visto como peça importante para o futuro, talvez até importante demais, porque o Brasil vive problema peculiar. Desde o auge do Neymar, o país procura obsessivamente um novo rosto, um novo símbolo, um novo protagonista, alguém capaz de carregar a camisa 9, capaz de representar esperança e liderar uma nova geração. E gostando ou não, Endrick passou a ocupar esse espaço, ainda muito jovem, em desenvolvimento, aprendendo.
mas já cercado por expectativas gigantescas. E então chegamos ao próximo grande capítulo: Copa do Mundo, o torneio que muda destinos, que cria lendas, que destrói favoritos, que eterniza jogadores, que transforma carreiras. Para Endrick, a Copa representa algo muito maior do que um torneio, representa oportunidade histórica. Poucos jogadores chegam a uma Copa tão jovens e ao mesmo tempo tão observados e iluminados. Endrick já vem provado isso na seleção brasileira. É tão iluminado que nos amistosos da seleção, mesmo quando o Ancelotti parecia não levar, ele se fez presente, como por exemplo, ajudando muito contra a Croácia. Nesse último jogo contra o Egito, mais uma vez ele apareceu, e inclusive marcando o gol da vitória. E a Copa do Mundo é isso: se der certo, poderá se tornar o rosto de uma geração, o símbolo do novo ciclo brasileiro. O atacante que conduziu o país após anos de espera. Mas existe o outro lado: a Copa também amplifica tudo: os elogios, as críticas, os erros, acertos e pressão. E nenhum jovem brasileiro chegará ao torneio carregando um peso tão grande quanto ele. Talvez essa seja a parte mais fascinante da história de Endrick. Ela continua aberta. Ainda não sabemos o desfecho. Não sabemos se ele será um grande atacante ou se será um ídolo, até uma lenda. O que sabemos mesmo é que ele já atravessou desafios que costumam derrubar muitos jogadores. A fama precoce, expectativa exagerada, comparação constante e o banco de reservas. Dúvidas, críticas e a necessidade de recomeçar. Cada uma dessas experiências parece ter acrescentado uma camada à sua construção, porque o garoto de Taguatinga, o garoto que foi para Brasília, já não é apenas o menino dos vídeos virais, já não é apenas a promessa milionária, tampouco a joia comprada pelo Real Madrid. Está se tornando algo muito mais complexo. Um jogador que descobriu que talento abre portas, mas caráter é o que mantém você dentro delas. E é com isso que o menino Endrick é uma das grandes, se não a maior, esperança do Hexa. Você pode estar vendo esse vídeo antes da Copa do Mundo, ou mesmo quando estiver vendo, a Copa já pode ter começado, até terminado. E quem sabe você pode me responder aquela famosa pergunta: o Brasil foi hexa? Endrick foi protagonista? Chegamos à Copa não como a equipe favorita, na verdade bem o contrário. Ainda assim, com Endrick jogando, temos a esperança de que a Copa é possível, seja agora ou seja em 2030, quando ele vai ficar mais experiente, seja em outras situações. O fato é que ele tem tudo para ser uma lenda não apenas brasileira, mas global. Talvez seja justamente por isso que, enquanto o mundo continua discutindo se Endrick será ou não um dos grandes nomes do futebol brasileiro, a pergunta mais importante talvez seja outra: o que acontece quando alguém que foi tratado como escolhido desde criança finalmente aprende a lutar como todos os outros? Porque se a resposta for a correta, a melhor parte dessa história ainda estará por vir. Bora, vamos empatar esse jogo aí. Cobrança do escanteio, um desvio de cabeça pra trás. E a sobra do Endrick. Gol! A bola procura o moleque. Ele procura os espaços. E cai na canhotinha que é a boa. Pra empatar o jogo. Pra fazer o primeiro dele no Bernabéu. E provavelmente o primeiro de muitos, que vai ser a tua casa, moleque Endrick. Olha o pai dele ali. E a mãe também. Mamãe Dona Cíntia. Vem com uma mistura de sorriso e choro. O cara é escolhido, senhoras e senhores. Tem mais escanteios no jogo. 1,75. Vem cruzamento na área pro Flaco Lopes. Ele tocou pro meio. Endrick ajeitou. Endrick! Diferente, o menino nasceu para brilhar, para fazer gols importantes na semifinal. Endrick foi duvidado por muitos, posto em dúvida, posto em prova, e justamente no Lyon ele mostrou o que já era imaginado. Que, na verdade, nem sempre a gente precisa de um Real Madrid para dar certo na vida. Que às vezes a gente se encontra num Lyon e tá tudo certo. Era o momento que ele precisava para respirar. Mas e você? Confia que o Endrick vai conseguir ajudar muito a seleção brasileira e vai ser um dos maiores?
Não sei quando você tá vendo esse vídeo, se antes da Copa, se durante a Copa, se depois da Copa. Aliás, me fala aí, beleza? E eu agradeço por você ter chegado até aqui nessa produção que eu faço sozinho e deu muito trabalho, de verdade. Se inscreva no canal, deixa seu like, eu te vejo no próximo vídeo do canal e fica sendo inscrito fiel aqui, tá? Porque tá saindo conteúdo assim aos montes. Tamo junto, valeu!